Essa noite nós vamos dar início a uma série de mensagens que merece uma introdução. A série de mensagens chamadas Nascidos para. E a mensagem de hoje é Nascidos para seguir. E é importante fazer uma introdução sobre esse assunto, porque essa mensagem ela nasce a partir de uma palavra que eu ouvi de um pastor no último congresso da Ordem dos Pastores que eu fui. Um jovem pastor da primeira igreja batista de Vitória, ali perto de Vitória Guarapari, isso mesmo. PIB de Guarapari. Um jovem pastor, devia ter uns 24 anos. E ele, em sua mensagem, ele expressa uma crise que ele vive, porque ele é muito jovem, ele pastoreia muitos jovens, e ele percebe que os jovens, que normalmente são o povo forte, o povo que está com o mundo pela frente, ele vê essa juventude sem um propósito, sem um sentido. E ele começa a reparar que isso não é uma característica específica dos jovens do nosso tempo, mas é uma característica que está como um tsunami dominando todas as esferas e todas as idades. Então ele no meio da sua mensagem, ele fala sobre isso, e hoje eu queria falar com você sobre por que você existe. Você nasceu com um propósito. A falta de propósito na nossa caminhada, nas nossas escolhas, nos nossos casamentos, na nossa criação de filhos, nos nossos trabalhos, a falta de um propósito, de um sentido real, pulsante, que de alguma forma trata as nossas vidas e impulsiona as nossas vidas para tomar decisão, tem feito destruições avassaladoras em nossas mentes, em nossos relacionamentos, em nossa forma de entender sentido de vida. Por isso, nascidos para. Para que você existe? Por que você nasceu? Isso é algo claro para você? Isso é algo bem definido na sua mente, no seu coração? É algo que Deus deixou transparente, claro e evidente na sua vida? Para falar sobre isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18, e leremos até o versículo 26. Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao versículo 26. Com toda reverência, mas ainda sentados, leemos a palavra de Deus, que diz assim: Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Queria te convidar a pedir a Deus nesse momento, que Deus fale ao seu coração de uma forma poderosa, que você não saia daqui sem ouvir, sem sentir o toque de Deus te confrontando, te tocando, te transformando a sua vida. Senhor Jesus, fala com a gente. Pai, essas quatro paredes não fazem sentido nenhum sentido,
se o Senhor não falar com a gente, se o Senhor não se revelar, se o Senhor não se apresentar. Ó Deus, que sentido há na vida se as tuas palavras não forem verdadeiras? Então, Deus, fala com cada um aqui que ainda não entendeu o sentido da vida, o propósito do viver. Que o Senhor possa, Deus, falar poderosamente aos nossos corações e de uma forma extraordinária essa noite. Fala com a gente em nome do seu Filho Jesus. Pedimos. Amém e amém. Quando nós falamos de seguir Jesus, segui-lo, nós precisamos entender um pouquinho do contexto aqui da palavra de Deus da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em dois grandes testamentos, conhecidos como Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele apresenta uma antiga aliança. Uma aliança que tinha características muito peculiares. Uma aliança onde o povo de Deus vinha de uma pessoa específica chamada Abraão, que teve Isaque, filho de uma promessa, que teve Jacó, da onde nascem as 12 tribos de Israel. Essas mesmas 12 tribos, elas têm também agora um templo, um lugar físico, onde você deve adorar ali, onde você deve se deslocar da onde você esteja, pelo menos 3 vezes por ano, para você encontrar o seu Deus na casa de oração. Essa antiga aliança, ela é forjada em cima de uma compreensão de que o ser humano ele precisa seguir leis e regras muito densas, muito complexas, para que eles tenham um sentido de santidade, e que mesmo não vivendo isso, no final de um período, eles deveriam pegar um animal, matar esse animal, como que a culpa do seu pecado estivesse indo para aquele animal, para que Deus aceitasse o seu relacionamento com ele. A velha aliança ela é pautada onde Deus envia homens gradativamente para anunciar a sua palavra, para falar a sua vontade, para decretar o que Ele quer para a sua vida, para o seu povo, para a sua nação. E hoje nós vivemos agora uma nova aliança. Os evangelhos são um marco, onde a antiga aliança, ela não é desprezada, mas ela é literalmente alcançada e transformada de uma nova forma de viver. Jesus anuncia essa nova aliança. E todo esse rito que foi dito aqui, ele é substituído por essa pequena palavra: siga-me. Siga-me. Toda a compreensão do Velho Testamento, do altar, dos sacrifícios, as leis, toda a compreensão da genealogia de Cristo e dos judeus, toda a ideia, todo o resumo do Velho Testamento, da antiga aliança, se resume agora num novo marco, numa nova aliança, feita no sangue de Cristo, a partir do siga-me. Siga-me. E a partir dessa realidade, a partir dessa compreensão, nós experimentamos um relacionamento com esse Senhor que nos convida a segui-lo. Não tem mais ritos, não tem mais sumos sacerdotes, não tem mais véu, santo dos santos, santíssimo, santo lugar, não existe mais altar. Que isso, pastor? Exatamente isso que você está ouvindo. A nova aliança substitui todas as imagens, todos os processos que jogam luz ao que Deus queria para nós, ao que representa. Se você for estudar Apocalipse, você vai ver isso de uma forma muito clara. Tudo é substituído por uma simples palavra: siga-me. Siga-me. Palavra essa que ele falou, por exemplo, a Pedro, Tiago, João, André, em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1. Palavra essa que ele falou para Filipe em Lucas 5,
A mesma palavra. Ele chega para Pedro diante de uma situação extraordinária. Ele estava pescando, ele estava literalmente impactado pelo que tinha acontecido na vida dele. Ele estava pescando a noite inteira, ele não tinha conseguido pegar nada. Jesus dá um conselho, ele pega todos os peixes do mar. E Jesus vira para ele e fala assim: não se inquiete, não fica tenso não. Siga-me, e eu vou fazer de você, não pescador de peixe, mas pescadores de homens. O texto de Mateus diz que ele larga tudo e passa a seguir Jesus. E que ele chega um pouco mais adiante, no barco de João e Tiago, com seu pai, consertando as redes, segundo Mateus. Porque, se você não lembra, Lucas 5 deixa claro que as redes romperam, tamanha quantidade de peixe. E diante do trabalho, do ato do trabalho, ele olha para João, ele olha para Tiago e fala assim: sigam-me. E o texto diz que eles abandonam não só o trabalho, não só o ofício de ajudar o pai na pesca e consertar as redes, mas o próprio pai. Eles deixam o pai e passam a seguir Jesus. Levi, ou Filipe, estava lá no seu trabalho, cobrando impostos. O texto diz que Jesus olha para ele e fala assim: me segue. E ele larga tudo e começa a seguir Jesus. Eu fico imaginando como que Levi chegou em casa para contar isso para a esposa dele. Amor, então, aquela casa nova que a gente ia comprar, não vai dar mais dar para comprar, porque um cara chegou lá, um cara que você nunca viu na vida, um negócio de doido, você tinha que conhecer ele, você entendeu o que eu estou falando. A gente, assim, eu vou viver agora do que Deus mandar mesmo. Porque eu decidi segui-lo. Mas, amor, deixa eu te contar uma coisa. Tem um negócio nesse cara, que quando ele fala, parece até que ele criou a gente. Parece até que ele sabe o que eu penso, o que eu sinto. Parece até que ele sabe as minhas dores, as minhas mazelas, as minhas crises. Amor, você precisa ouvir esse cara falar, porque você vai acabar seguindo ele. Tem um monte de mulher que está seguindo ele já. Óbvio que eu estou especulando, tá, gente? Estou fazendo igual a Record. Siga-me. Palavras que mudaram a história do mundo, a história de Pedro, de Paulo. Palavras que mudaram a história de Tiago e João. E palavras em nome de Jesus, que mudará a sua vida, amém? Amém. Eu queria te convidar agora a refletir sobre a importância dessa palavra, e como e por que ela é tão direta e específica para as nossas vidas. A primeira coisa que me chama a atenção quando nós falamos do ato de seguir Jesus, você vai observar no versículo 23, diz assim, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e me siga. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Jesus nos convida a segui-lo, Ele convida a um ato, uma ação. A palavra discipulado você não vai encontrar na Bíblia, mas a palavra de seguidor, aquele que está seguindo, você vai. Discipulado é justamente, discípulo é aquele que segue, que vai após. Olha que interessante, o ato de seguir, o ato de ser discipulado por Jesus, o ato de você caminhar após Ele, é a única opção que os textos apresentam para nós. Não há um tipo, uma esfera, uma caminhada com Jesus, uma ideologia bíblica que você possa concordar com Jesus, entender o que Jesus está fazendo, falando, até defender aquilo que Ele defende, se você não está, antes disso, seguindo os seus passos.
Isso meio que aconteceu na Bíblia. Vocês lembram do jovem rico? O jovem rico, ele tentou fazer uma casadinha. Ele tentou juntar a antiga aliança, aquela compreensão de um monte de regras, um monte de leis, e juntar com a figura do Cristo. Então ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ir para o céu, para receber a eternidade, para ter acesso à eternidade? Jesus falou assim: é simples, muito simples, coisa fácil. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, e então vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. O texto diz que ele sai entristecido dessa conversa, porque ele era dono de muitas propriedades e bens. O mais interessante é que quando Pedro insiste em seguir seu próprio caminho, as suas próprias escolhas, as suas próprias certezas, ele termina esse período da sua vida muito parecido. Vocês lembram que ele decepou a orelha de Malco? Vocês lembram que ele falou assim: olha, os seus discípulos, esses meninos aí, eles podem até te negar, podem até te abandonar, eles podem até fugir na hora da pressão, mas eu não, eu vou morrer com o Senhor. Eu vou morrer com o Senhor. Eu estou pronto só para ser preso, não, estou pronto para morrer. No final da história, você conhece bem, Lucas faz uma narrativa muito importante. Ele diz que quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta e Jesus olha os olhos de Pedro e os seus olhares cruzam, e Pedro lembra que Jesus tinha dito a ele que você, antes que o galo cantasse, você vai me negar. E o texto diz que ele sai e chora amargamente. E tudo isso eu estou dizendo para nos lembrar que o ato de seguir Jesus não é um ato independente, não é um ato que nós fazemos a partir das nossas próprias compreensões, escolhas e decisões de vida. Não é, porque é um ato que tem alguém à frente, e nós estamos, na verdade, seguindo as escolhas e decisões que este está tomando. Logo, quando eu falo sou um seguidor de Jesus, eu não sou independente para fazer minhas próprias leituras e conjecturas. Não sou, eu estou de alguma forma seguindo alguém que está ditando para onde eu estou indo. Por isso, segui-lo precisa ser um ato de fé e também de obediência. Veja, eles literalmente largaram tudo que eles tinham, o pouco que eles tinham, e seguiram Jesus. Agora, quando alguém vira para ele, no próprio capítulo 9, isso acontece, e fala assim: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for, mas deixe primeiro eu despedir dos meus familiares. Não cabe, não faz sentido. Não faz sentido colocarmos empecilhos ou requisitos para segui-lo, a não ser que nós não venhamos a entender de fato quem Ele é. Quem é a sua pessoa, o que de fato Ele representa, ou não, nós não acreditamos de fato de quem Ele é. Então, quando ele vira para esse jovem rico e fala assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, o jovem rico sai entristecido, e o coração de Jesus fica triste, atravessado, porque aquele jovem não conseguiu crer em quem de fato era Jesus. Ele não conseguiu obedecer. E não se engane, isso não é algo apenas para o jovem rico. O texto de Lucas 9 não vai dizer isso,
Mas se você for, por exemplo, em Mateus capítulo 16, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por isso que eu amo os evangelhos. Irmãos, ler os evangelhos paralelo é uma coisa extraordinária, porque um te dá uma informação e o outro vem com uma informação extra e agrega aquela informação e tudo vai fazendo sentido. Porque você parou para perceber que não faz muito sentido as palavras de Jesus? Ele está falando que ele ia sofrer, que ele iria morrer, que ele iria ser morto e que ele iria ressuscitar. Do nada ele começa a falar, e quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me segue. Não faz sentido, mas se você for em Mateus 16, tudo vai fazer sentido. Sabe por quê? Tanto Mateus 16 quanto Marcos 8 vão fazer uma narrativa que Lucas não traz para nós. Ele vai dizer o seguinte: Jesus se aproxima e pergunta assim: quem as multidões dizem que eu sou? E eles falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta antigo que ressurgiu. Ele está aí, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então o texto de Mateus continua dizendo, então Jesus passou a falar com eles, a explicar a eles que o Cristo, ele não seria o Cristo vitorioso, não seria o Cristo que subjugaria os inimigos de Judá, ele não seria o Cristo que iria devastar os inimigos de Deus, que pelo contrário, o Cristo na verdade padeceria, sofreria, seria humilhado, seria morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E então o coração de Pedro grita. E o texto diz que Pedro se levanta, chama Jesus no canto e fala assim: Senhor, isso não vai acontecer. Não fala isso não. Deus não vai deixar isso acontecer com você não. Deus não vai deixar você sofrer. Deus não vai deixar você passar pela morte. Não, Deus não ia fazer isso contigo. E então Jesus responde a esse ato de uma forma cirúrgica. Ele olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, você me é pedra de tropeço, porque você não cogita, você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa, você cogita, o que impera na sua mente não é a vontade de Deus, o que impera na sua mente é a vontade dos homens. E então ele começa o seu discurso: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Percebe que a ideia de seguir Jesus, ela passa por esse processo de você obedecer, de você ouvir o Senhor falando e falar assim: sim, eu vou segui-lo. Mas também é o processo de você seguir aquele que você reconhece, que você crê, que você acredita, que você tem fé, que de fato é o Filho de Deus. Porque não tem como segui-lo. Do mesmo jeito que sem fé é impossível agradar a Deus, seguir Jesus, de fato segui-lo, não seguir as suas ideias, não seguir as suas opiniões, não seguir as suas filosofias, porque isso já temos muitas pessoas que fazem. Não é muito fácil falar para amar os outros? Não é muito fácil falar para perdoar? Você tem que perdoar seu irmão, hein? Você tem que ver isso aí. Guardar rancor é tomar veneno e torcer para o outro morrer. É muito fácil fazer isso, não é? Não é muito fácil falar que deveríamos amar aqueles que estão nos perseguindo? Não é muito fácil falar que eu te amo, meu irmão, logo o seu irmão que está cheiroso, bem vestido do seu lado? Mas quando saímos das múltiplas teorias, caímos na realidade e dura realidade da prática. E aí percebemos que amar a mulher que você escolheu, não é tão fácil. Que amar o filho que você gerou, não é tão fácil. Que amar o marido extraordinário que Deus te deu, não é tão fácil.
Porque seguir Jesus nunca foi dito que seria fácil. Seguir as suas ideias, repetir as suas palavras, isso é fácil. Mas segui-lo, obedecê-lo, pisar nas mesmas pegadas que os seus pés, isso é um ato de fé. É um ato de crer que Ele de fato é justo, que Ele fará justiça, é crer que Ele é o justo juiz, e que dará a coroa da justiça a todos que amam a sua vinda, é crer que Ele vê tudo, e como o próprio texto de Apocalipse diz, que um dia Ele enxugará de nossos olhos cada lágrima, é crer que Ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente no dia da angústia, é crer que Ele está comigo, contigo, por onde quer que andares, é crer. Seguir Jesus é um ato, é um fato, é uma ação a partir daquilo que você acredita, a partir daquilo que você reconhece na sua figura de Senhor, de Salvador. É o resultado daquilo que você vê em Cristo. Por que o jovem rico não o seguiu? Por que Pedro não o ouviu? Porque a sua compreensão, sua forma de entender esse Senhor estava ainda ofuscada pelo seu eu. Por isso que junto à mensagem do siga-me está acoplada uma palavra muito complicada, que é o negue-se. Paulo entendeu um pouco isso. Quando ele fala à igreja da Galácia, por exemplo, ele vai dizer no capítulo 2 que ele foi crucificado com Cristo. A vida que hoje ele tem na fé no Filho de Deus. Ele vai dizer à igreja de Filipos que para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele vai dizer à igreja dos Colossenses, quem tem essa fé, quem tem essa compreensão, vai mortificar as obras da carne. Quem assim vive uma vida de morte. Por isso que quando você vê Jesus falando aos seus discípulos em Lucas, e em Marcos ele convoca também as multidões para ouvir, ele vai dizer: aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E ele ressalta dizendo, porque de que vale a vida? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso precisa nos fazer pensar seriamente, com sinceridade, com honestidade, de que te vale, de que me vale ganhar tudo? E eu não preciso nem falar de eternidade não, porque é o que o texto está dizendo, mas o que vale você ter uma mansão extraordinária e os seus filhos não olharem no seu rosto? De que isso vale? De que vale você ter a cama king size, qual é a marca boa aí? Da Castor, mais cara da loja, com o travesseiro mais bem feito da história, se você só consegue dormir quando você toma um remédio para isso? Qual é o valor? Outro dia eu estava conversando com uma amiga muito querida, que a filha está vivendo um momento difícil, e a filha implora, fala assim: mãe, eu só preciso dormir, eu só quero dormir. E ela toma remédio e ela não consegue dormir, os remédios pesados, ela não consegue dormir, ela fica se arrastando pelas paredes, mas ela não consegue dormir. De que vale? Do
que nos vale ganhar o mundo se as coisas simples da vida nos são tiradas? Se as nossas escolhas estão baseadas em algo frágil, incapaz de sustentar. É a pergunta que Jesus está fazendo. De que vale ganhar o mundo inteiro se você vai sofrer prejuízos? E o texto continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E isso é uma crise, porque a nossa tendência natural é o quê? A nossa tendência natural é lutar pelas nossas vidas. O seu cérebro foi feito para isso, para se defender automaticamente. Quer um exemplo? Se você tropeçar, inconscientemente, a sua mão vai à frente do seu rosto. Se você encosta em algo muito quente, você não tem que mandar um sinal para seu braço, tirar seu braço dali, porque está queimando, não. Naturalmente, você puxa o seu braço. Ou seja, é natural você defender e proteger a sua vida. Agora, quando nós falamos em seguir Jesus, nós falamos em romper todas as expressões naturais. Nós não vivemos a partir das nossas próprias compreensões, dos nossos próprios achismos. Nós não vivemos a partir das nossas próprias ideologias. Isso é uma crise para mim, porque eu vejo a igreja do século 21 pegando emprestado o nome de Jesus para defender suas próprias ideologias. Pastores usando o púlpito para falar, em vez de falar do Senhor Jesus, para falar de políticos, A, B ou C. Textos que foram escritos a suor e sangue, sendo usados para mutilar e destruir pessoas, condenar ao inferno eterno. Em vez dessa palavra, está sendo ecoada nas nossas mentes e corações: siga-me. Você nunca foi convidado a abraçar uma nova religião. Você nunca foi convidado a seguir um novo estilo de vida. Você foi convidado a seguir e a morrer. A entender que, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, que um deu a vida por todos, logo todos morreram. E ele deu a vida para que agora os que agora vivem, ou seja, nós, não vivamos mais para nós mesmos, para as nossas vontades, mas por aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. O siga-me é a palavra mais simples e mais devastadora que o seu eu poderia receber. Por quê? Por que tem que ser tão pesado? Por que tem que custar tanto? Por que o Evangelho não pode ser uma coisa mais doce, menos pesada? Por que na verdade, os pregadores da teologia coach não estão certos? Que, na verdade, Deus está preocupado que você viva bem, que você seja feliz, campeão.
A força está dentro de você. Por que eles não podiam estar certos? Por um pequeno problema. O eu, o meu, o seu, ele é devastador. Ele é egoísta. Ele não quer dividir. Ele não quer nada com aquilo que Deus quer. Por isso que a compreensão não é, vamos aqui fazer um mesclado. É o que o jovem rico tentou fazer, lembra? Ele tentou pegar as leis, a forma certinha de viver, e ele tentou misturar isso com Jesus. Ele tentou juntar uma forma religiosa de ser, de se viver, com o seguir Cristo. Não funciona. Não funciona. Não existe um caminho religioso com regras, práticas, processos para você de fato segui-lo. O único caminho apresentado é largar o que você está vivendo, largar as suas opiniões, largar as suas escolhas. Escreve isso que eu estou te falando. Largar os seus sonhos, abandoná-los, deixá-los findar junto com a sua vida, junto com o seu eu, para segui-lo. Mas, Tiago, eu não posso ter sonhos, eu não posso ter escolhas, eu não posso ter vontades. Bem, segundo o texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus não está nesse texto abrindo espaço para isso. Não estou falando que o cristão não pode sonhar. Ele não pode achar e nem colocar os seus sonhos à frente ou impede prioridade daquilo que Deus está fazendo. Um grande exemplo disso é o jovem rico e Zaqueu. Dois personagens muito ricos. De um foi cobrado tudo, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ao outro, que levantou espontaneamente e deu metade do que ele tinha aos pobres. Jesus olhou para ele e falou assim: eis que tem aqui um filho de Abraão, a salvação entrou nessa casa. Veja, Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Ele não está. Enfia isso no seu coração. Ele não está nem aí para o seu dinheiro. Ele não está nem aí para o que você tem a oferecer, porque, na verdade, nós não temos nada que já não seja dele. Minha é a terra. E tudo que nela há, tudo que há fôlego é meu, é dele, é do Senhor. Mas o que ele apresenta é: tudo que for prioridade para o homem será uma abominação para Deus. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus, da centralidade daquilo, da sua criação, para Deus é um problema. Então, para o jovem rico, o dinheiro era o problema. Para Zaqueu não foi. Para Pedro, abandonar a pesca não foi um problema, mas deixar prender Jesus foi. Para Tiago e João, deixar o seu pai no barco não foi o problema, mas ver o seu amigo ser rejeitado pelos samaritanos foi, e eles queriam que descesse fogo do céu para consumi-los. Veja, seguir Jesus matou a compreensão de mundo, de ideal, de todos os seus discípulos. Eles tinham uma meta, um sonho de vida. Eles tinham um propósito. Tiago e João queriam sentar um à direita e um à esquerda de Jesus. Eles estavam preocupados com um interesse específico. Mas nesse processo de seguir, nós
vamos mortificando a carne, tirando os nossos sonhos de evidência, deixando os sonhos de Deus estarem no centro, tirando as minhas próprias compreensões de vida, de ideal, e deixando as compreensões de Cristo assumirem a minha vida, deixando, irmãos, as nossas opiniões fortes. Você conhece alguém que tem opinião forte? Que domina o cenário? Que se você não pensar igual, é um problema? Deixando essas opiniões e assumindo os ideais, os princípios, os sonhos, as vontades de Cristo. Biblicamente, nós não temos um outro caminho, porque nós fomos nascidos para isso. Nós somos nascidos para segui-lo. Foi o texto que eu citei na Santa Ceia, que com o seu sangue ele comprou para Deus povos, de línguas e nações, para louvá-lo, engrandecê-lo. Você e eu somos povo de Deus. Você não é um povo independente. A Bíblia nunca te apresentou essa ideia de que você levanta a mão num domingo e fala assim: eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, e você vive a sua vida sendo meio que influenciado pelos dizeres de Cristo. Não, não é isso, nunca foi. Você é impelido, empurrado para segui-lo. Você vive para isso, você respira para isso. E se nós nos recusarmos, infelizmente o texto deixa claro as consequências, não que Deus vai castigar você, o devorador vai vir, não, nada disso não, mas as consequências naturais de você bater no peito e falar assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. Quem toma as decisões aqui sou eu. São tristezas, choros amargos, incertezas, dúvidas, medos, angústias, porque não há nada que você possa fazer que te dê de fato segurança em pleno século XXI, depois de uma pandemia, de uma guerra na Europa. Não há nada que vai te dar de fato certeza e segurança. Ou você está muito à frente de mim. Por isso, hoje nos foi apresentado, porque você nasceu, você foi criado à imagem de um Deus, para ser e seguir esse Deus, que abandonou, que escolheu uma nova forma, um novo caminho, para te transformar, para te tratar, para te curar dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus medos. Te foi apresentado. É só segui-lo. E não há pressa não, porque às vezes alguns seguindo Jesus vão à frente dele, né? Calma, só siga. Segue. E deixa esse relacionamento extraordinário mudar você, matar o seu eu e te dar, como ele diz a igrejas de Apocalipse, um novo nome, um novo sentido, uma nova razão para você viver. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, que a Tua palavra, o Teu poder, ó Deus, possa trazer sentido às nossas vidas.
Deus, que os nossos sentidos não sejam vazios, que os nossos sentidos não sejam, ó Deus, fragilizados por esse tempo, por essa cobrança do dia a dia, por essa forma de viver estranha, onde nós estamos sempre apressados, sempre correndo. Ó Deus, freia os nossos corações, nossas mentes, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, saber que o Senhor é digno de confiança, que o Senhor sabe tudo o que vai acontecer, que o Senhor é capaz de trazer paz em meio à tempestade nas nossas mentes. Senhor, nos ajuda a ter fé, a acreditar que o Senhor tudo pode, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, que o Senhor abre portas e ninguém poderá fechar, que o Senhor fecha portas e ninguém vai poder abrir. Deus, nos ensina a acreditar que Te seguir é o único caminho que podíamos ter. Senhor, que os nossos corações sejam atravessados por essa convicção, que não importa se temos, ó Deus, muitos afazeres, que tudo pare, para que possamos seguir a Ti. Continue de olhos fechados, de cabeça baixa. Às vezes as nossas vidas estão tão corridas, nós estamos tão exaustos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que nós não conseguimos perceber que estamos sendo guiados pelas nossas próprias escolhas. Às vezes você foi criado dentro da igreja a vida inteira, por algum motivo a sua vida deixou de ser seguir Jesus e passou a ser seguir seus próprios ideais, suas próprias escolhas. Às vezes você não está nem seguindo alguém, você só está fugindo de alguma coisa, dos seus medos, suas angústias, seus traumas. Essa noite eu quero dizer em nome de Jesus que você não nasceu para isso. Você não nasceu para seguir ninguém e nem nada que não seja o Senhor Jesus. E essa noite eu quero te dar a oportunidade, não de você falar, eu aceito seguir Jesus, não, mas de você segui-lo, de você saber para onde Ele está indo e ir após Ele, e abandonando aquilo que não é dele, aquilo que não é para você, não é o sonho que Ele tem para você. E se hoje, essa noite, você quer tomar a decisão de seguir esse Jesus, quero te convidar a levantar sua mão bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui que precisa tomar a decisão de segui-lo e morrer para suas vontades, escolhas, morrer para os seus ideais, para suas ideologias, para suas vontades? Levante sua mão bem alto. Santo Deus, que as nossas vidas sejam, ó Deus, seguir o Senhor, seguir a Tua palavra, seguir a Tua vontade, crer, obedecer, nos render àquilo que o Senhor está fazendo e gerando nos nossos corações. Pai, que a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa, ó Deus, tomar os nossos corações, para
para que nós possamos nos render a Ti, a Tua vontade, seguir os Teus passos e viver com um lindo e santo propósito de glorificar o Teu nome. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua santa palavra. Fala com a gente cada dia mais. Em nome de Jesus oramos.